servo buscar uma mulher para Isaque. Para você entender melhor, o versículo de número 1, diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas o versículo 4: Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Agora o versículo 10 diz: E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água
do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Amém. Por favor, os irmãos podem sentar. Irmãos, a palavra de Deus diz que Abraão, ele manda buscar uma mulher, uma esposa para Isaque. Se nós entendermos a palavra de Deus, aquilo que somente o Senhor pode fazer, porque muitas vezes nós queremos agir da nossa própria maneira. A palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Porque quando nós tentamos abrir portas pela nossa própria força, nós ficamos decepcionados. Mas a palavra do Senhor diz que existe um que tem na sua mão a chave que abre todas as portas, e a porta que ele abre ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha ninguém jamais poderá abrir. A palavra do Senhor diz que esse é o Senhor Jesus. Ele tem a chave de Davi no seu ombro. E quando diz a chave de Davi no seu ombro, o ombro de Jesus carregou foi a cruz. Então, da cruz é a chave, da cruz é a resposta, da cruz é a libertação, da cruz é a salvação, da cruz é o perdão, da cruz vem a cura, da cruz vem a restauração, a renovação, a alegria, o avivamento, a paz que nós precisamos no nosso coração. Então, se nós entendemos a palavra, nós vamos ver. Às vezes nós estamos orando, nós não entendemos muito sobre Deus, porque a Bíblia fala assim: quem conheceu, quem visitou a mente do Senhor? Quem visitou a mente do Senhor? Por isso ele diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais elevados do que os teus pensamentos, e os meus caminhos são mais elevados do que os teus caminhos. Por isso que nós devemos, a Bíblia fala, Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ter o perfume de Cristo, nós temos que ter a misericórdia, a graça, o Espírito do Senhor agindo e habitando na nossa vida. Por quê? Porque o agir não sou eu, mas Paulo disse: mas é Ele quem vive em mim, é Ele que se move em mim, é Ele que fala por mim, é Ele que age por mim. Quando Abraão não entendia muito sobre Deus, não conhecia muito Deus, não tinha conhecimento do Senhor, Abraão fez tantas coisas erradas no bom sentido. Dentro do seu entendimento, ele achou que estava fazendo a coisa certa, ele estava fazendo o melhor, ele estava bem intencionado. Mas acontece que a nossa boa intenção, a nossa sabedoria não é o suficiente para que as coisas que Deus estabeleceu para nós sejam cumpridas. Vou explicar isso. Primeiro, o Senhor Deus fez promessa para Abraão, e a promessa que Deus deu a ele, que ele iria ter pai de uma grande nação. Uma grande nação. Passaram-se 25 anos depois da promessa, e alguém fala assim: nossa, esperar 25 anos? Não foi 25 anos que ele esperou. Porque se você ver 25 anos para nascer Isaque, mas a palavra diz
que quando ele foi sacrificar Isaac no Monte Moriá, que o Senhor disse: Abraão, me ofereça um sacrifício, ofereça o seu filho Isaac. Alguns dizem que Isaac tinha 30 anos. A tradição judaica diz que ele tinha 33 anos. Seja 30 ou seja 33, somado aos 25 anos que Abraão esperou para que nascesse Isaac, você vai somar aí mais de 55 anos. De 55 a 58 anos, porque no dia que ele foi oferecer o filho dele, aí o anjo bradou do céu e disse: agora está confirmado, agora veio o selo daquilo que o Senhor te prometeu. E às vezes a gente fala assim: poxa, eu acho que eu estou muito velho já, eu estou meio no fim da vida já, acho que eu não sei se, eu não tenho muito mais coisa para me realizar ainda, porque eu acho que a minha vida já passou, eu já vivi tudo que eu tinha que viver, eu acho que eu já estou no suspiro final já, acho que eu já estou na reta final. Mas lá no final é que Deus começou a agir na vida de Abraão. Foi lá que o Senhor começou a manifestar aquilo que Ele havia prometido. A história só estava começando. Quando a gente acha que a vida está acabando, agora é que Deus vai começar a entrar com o seu agir. Mas por que demorou tanto tempo assim? Por que demorou tanto tempo assim? Porque tinha que haver uma mudança. Onde? Na mente, no coração de Abraão. Deus não poderia dar para Abraão aquilo que tinha prometido lá atrás. Por quê? Porque sem ter experiência e sem ter conhecimento do Senhor, Deus não iria agir daquela maneira que agiu na sua maturidade, no seu conhecimento, no seu temor de Deus. Porque quando Deus agiu na vida de Abraão, Abraão já estava 100%, você já viu aquela frase, 100% Jesus? Às vezes coloca-se uma faixa, ou um boné, ou uma camiseta, ou no carro, 100% Jesus. Quando nós tivermos 100% Jesus, ele fala: agora eu vou começar a fazer algo na sua vida. Agora eu vou começar a fazer algo na sua vida. Por quê? Porque agora não é mais a nossa carne, não é mais a nossa vontade, não é mais o nosso querer, não é mais agora nós que decidimos ou determinamos, não é a minha vontade, nem o meu querer, nem a minha vontade. Quando Jesus chegou e disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isso aí ele já estava 100% derramado o seu coração diante do Pai. Mas quando Pedro achou também que estava preparado, ele disse: olha, eu não vou deixar que façam nada com o Senhor, eu morro para te defender. Pedro falou: você não sabe o que você fala. Sabe por quê? Você não sabe o que você fala, porque antes que o galo cante 2 vezes, você vai estar me negando já a 3ª. Por quê? Porque você não está preparado, você não tem maturidade para isso. Mas depois lá na frente em Atos dos Apóstolos nós vemos aquele Pedro que diz: olha, se você não parar de falar no nome desse Jesus, nós vamos te prender, nós vamos te amarrar, nós vamos te bater. Ele fala: você pode amarrar, pode prender, pode bater, pode até matar se você quiser, mas eu não vou deixar de falar no nome dele, porque para isso ele me chamou, para isso ele me escolheu, e esse é meu ministério, essa é a minha missão e essa é a minha vida. Para mim, viver é fazer a vontade dele. E vocês podem me exigir, pode querer, pode cobrar o que vocês quiserem, mas vocês jamais poderão me dar aquilo que Ele me dá. Jamais vocês vão ser na minha vida aquilo que Ele é. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu tudo, e a minha vida está totalmente voltada para Ele, colocada nele, rendida a Ele, totalmente dele. Foi isso que o Senhor fez na vida de Abraão, foi isso que Deus fez na vida de Moisés. O Senhor escolheu Moisés. Moisés era um escolhido do Senhor, mas o Senhor trabalhou no coração de Moisés, porque a Bíblia fala assim que Moisés se tornou o homem
mais manso da terra. Deus precisa agir muitas vezes na nossa vida, mas Ele precisa nos fazer manso. Ele vai nos usar, mas quando nós tornarmos manso o suficiente, Jesus disse: aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Quando a humildade, a mansidão agir na nossa vida e no nosso coração, então nós vamos estar preparados para que o Senhor venha agir e confirmar aquilo que está na nossa vida. E se nós vemos aqui a vida de Abraão, então nós vamos assim, olha, Abraão chama o seu servo de confiança, e ele disse assim: meu servo, vem aqui, você vai fazer um juramento. Eu não quero que o meu filho tome uma das mulheres dessa terra para se casar, nenhuma das mulheres dos cananeus, mas que você vá buscar lá na minha terra uma esposa para o meu filho. Aqui a gente vê assim, primeiramente, nós vemos que Isaac aceitou isso? Isaac concordou com isso? Sim. Por quê? Porque Isaac sabia que havia uma promessa sobre o seu pai Abraão. E se você pegar o primeiro versículo aqui, fala assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo ele tinha sido abençoado. Então Isaac fala assim: peraí, eu tenho acompanhado a história, a vida do meu pai, e eu vejo que o Senhor o tem abençoado em tudo que ele faz, o meu Deus confirma. O que ele age, se ele planta, o meu Deus confirma sobre aquilo que ele plantou na sua colheita. Se ele tem o seu gado, a sua ovelha, se ele tem toda a sua vida e tudo aquilo que Abraão faz, existe uma aprovação de Deus. Então eu sei muito bem o que o meu pai está fazendo. Talvez eu não tenha o entendimento, talvez eu não tenha ainda a experiência que o meu pai tem, a maturidade que ele tem, talvez ainda eu não tenha o conhecimento de Deus que o meu pai tem. Ele me fala muita coisa sobre Deus, mas ele tem experiência da presença de Deus. Ele tem intimidade, comunhão. Ele entra na presença de Deus. Olha, eu respeito o meu pai Abraão, sabe por quê? Porque Deus chama ele de amigo. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Espera aí, se ele é amigo de Deus, é porque Deus quer muito bem ele. Ele é amigo, sabe por que ele é amigo? Porque ele passa horas conversando com Deus. Ele é amigo de Deus, ele senta junto, conversa, bate papo, ele está sempre na presença desse Deus. Ele tem muito, e eu respeito tudo aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. E quando Abraão disse: meu filho, você não vai casar com uma mulher daqui dessa terra, mas eu vou mandar buscar uma mulher para você. Ele disse: pode fazer o que o Senhor bem entender, porque eu sei que o Senhor Deus é contigo. Eu sei que o Senhor vai aprovar aquilo que o Senhor tem de melhor. Você vai falar: mas peraí, pai, e se eu achar ela feia? E se eu não gostar dela? E se for uma mulher chata? E se for uma mulher arrogante? Eu nunca vi. Como é que eu vou casar com uma pessoa que eu nunca vi? Eu nem sei quem é. Eu não sei o temperamento dela, eu não sei o gênio dela. Mas Isaac confiou no seu pai Abraão, porque sabia o que ele estava fazendo. E quando Abraão disse assim, chamou o servo dele, disse: vai lá e você vai buscar a mulher tal. Não deu nenhuma característica: eu quero uma mulher tal, assim, 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 assim. Não falou se era baixa, se era alta, se era morena, se era... Não deu nenhuma descrição. Apenas Abraão disse: você vai, mas Senhor, é uma missão muito importante. Eu vou lá buscar uma esposa para o teu filho. Será que eu vou acertar? Será que ele vai gostar? Será que ela vai querer vir? Será que isso vai dar certo? Será que esse negócio vai dar certo? Ir lá tirar a moça da família, dos pais e trazer para cá, será que ela vai aceitar isso? Abraão disse assim: não tenha medo, porque o anjo do Senhor irá na tua frente
A gente vê a confiança de Abraão. Abraão não está dizendo assim: olha, a vida é uma loteria, a vida é um jogo, e se der certo, se ganha ou se perde, ou não sei o que vai acontecer. Não, Abraão tinha convicção das coisas que ele estava fazendo. Ele não mandou nem antes nem depois, ele mandou no momento exato. Naquele momento exato, no momento de Deus, no momento do agir de Deus, porque quando a gente está em sintonia com Deus, a gente passa a entender o agir de Deus, o momento de Deus, a hora de Deus. Por quê? Porque as coisas que Deus estabelece, as coisas que Deus determina, passa o céu, passa a terra, mas a promessa de Deus, ela se cumpre. Se o Senhor falar, Ele por certo cumprirá. Não tenha medo, não fique preocupado com isso, porque o anjo do Senhor irá à tua frente, e o anjo do Senhor vai preparar tudo conforme o Senhor Deus estabelecer. Não tenha medo, confia no Senhor, porque é Deus que estabelece. E agora? Você está temendo o quê? Confia no Senhor. Eu estou preocupado com o dia de amanhã, eu estou preocupado com isso. Jesus disse: não se preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai dar conta de si. Preocupe com o dia de hoje. Viva o dia de hoje. Viva o dia de agora. O que vai ser de mim amanhã? Não te interessa. O amanhã pertence ao Senhor. O futuro é de Deus, e o presente é seu. O Senhor te dá o presente, o Senhor te dá agora. Sabe o que você quer colher amanhã? Plante hoje. O Senhor fala: o seu futuro vai depender do seu presente. Então a única coisa que você tem é o presente, e se você viver bem o presente, você vai garantir o seu futuro. Se você viver mal o seu presente, você também está providenciando o que você vai viver no seu futuro. O nosso futuro é aquilo que nós vivemos no nosso presente. A única coisa que Deus nos dá é o presente para você viver. O que você faz com o seu presente? O que você faz com o seu presente? O que você faz com o seu agora? O que você está fazendo agora? Porque se você falar agora, eu quero plantar o que eu quero colher amanhã, então amanhã você não tem que se preocupar. Hoje eu estou buscando a face do Senhor, amanhã o Senhor também vai estar contigo. Por isso que o rei Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Hoje eu não estou. Quando Davi estava em fuga de Saul, ele esteve no deserto da Judéia, e diz que o deserto é cheio de abismo. Ele estava caminhando aqui e abismo do lado. Se alguém vier me perseguir, eu não tenho para onde fugir, porque se eu correr aqui eu caio num abismo, eu não tenho para onde sair. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque a tua presença está comigo. A tua presença está comigo, e onde eu for, eu sei que o Senhor estará comigo. Sabe por quê? Porque hoje eu estou me humilhando diante do Senhor, eu estou me quebrantando diante do Senhor, eu estou me rendendo diante dEle, eu estou me derramando inteiramente diante dEle, porque a única coisa que me interessa agora é a presença do Senhor. E se eu buscar a presença dEle hoje, Ele vai falar: não temas, porque eu sou contigo. Não te atemorizes, porque eu sou o teu Deus. Meu filho, não fica preocupado não. Não fica com medo não, vai lá. Porque o Senhor já enviou o teu anjo na sua frente. Aí ele foi, pegou os camelos: eu vou levar presentes, eu vou levar joias, eu vou levar isso, eu vou levar roupas, perfumes, eu vou levar um monte de coisa. Mas aí ele foi para o caminho e fala assim: peraí, eu não vou. Se eu chegar lá com um monte de joia, com um monte de coisa, eu estou levando dote para dar para o pai da moça. Eu tenho certeza que se eu chegar lá e destampar o tesouro e o dote, a moça vai encher os olhos quando vê tudo aquilo que eu estou trazendo para ela, as joias, as coisas valiosas, os presentes. Também o pai da moça, a hora que eu mostrar o dote que Abraão mandou, ele vai falar assim: vão brigar os pais, vão falar: não, eu quero a minha filha casando com o filho de Abraão. Por quê? Porque o dote era alto. Abraão é um homem abençoado. Não vai ser difícil arrumar uma moça. Eu posso chegar, qualquer uma,
vai querer ser a esposa do meu Senhor. Qualquer pai vai permitir que a sua filha case com o meu Senhor. Mas a minha missão não é fazer nada que seja nem da minha vontade, nem da vontade dela e nem da vontade do pai dela. Mas é fazer alguma coisa que venha a ser da vontade única e exclusiva do meu Senhor. Porque para isso o anjo do Senhor veio na frente, para preparar aquilo que vai ser estabelecido pelo Senhor. Então, a gente tem que entender uma coisa: aquilo que está estabelecido pelo Senhor, o que está estabelecido pelo Senhor depende de estar o lugar, a hora e o momento. Se Deus estabeleceu, então eu vou orar ao Senhor onde que o Senhor quer me colocar. Quando ele chega naquele lugar, a primeira coisa que ele fez, ele disse: onde eu vou buscar uma noiva para o meu Senhor? Onde que eu vou buscar uma noiva? Posso ir na onde? Vou na sociedade onde está tendo uma festa? Não. Eu vou num lugar onde está tendo um movimento político? Não. Eu vou onde está um juntamento de pessoas, eu vou convocar todas as mulheres, as donzelas, para mim fazer qual que vai ser aprovado ou não? Também não. Porque eu creio que aquela que há de ser, o Senhor Deus já a tem preparado. Já a tem preparado. Agora ele chega num lugar que ele não conhece ninguém, ele disse assim: Senhor, vamos fazer um acordo. Vamos fazer vou fazer contigo um propósito. Eu irei na beira do poço. Onde está o poço? Eu vou ficar lá no poço. E eu vou chegar no poço e vou fazer os meus camelos se ajoelharem ali, e eu vou ficar diante do poço. Aquela que o Senhor preparou, escolheu e estabeleceu, o Senhor faça com que ela venha até mim. Não sou eu que vou até ela, o Senhor trará ela até mim. E eu quero que seja uma jovem que venha com um cântaro de água, buscar água, e quando ela trouxer a água, tirar a água do poço, se eu disser para ela: você pode me dar um pouco da sua água? E ela imediatamente virar o seu cântaro e derramar água nas minhas mãos para que eu beba. Eu vou beber e vou ficar em silêncio, não vou falar nada, não vou abrir minha boca, só vou dizer: pode me dar um pouco de água? E aí o Senhor vai fazer o resto, vai mover o coração dela, para que ela também tire a água do poço e dê a água para os meus camelos, até que eles matem a sua sede. Porque se ela só desse água para ele, derramar água na mão dele e virasse as costas e ir embora, ele falou: eu sei que não é essa, não vou insistir. Ela é bonita, mas não vai ser essa. Ela é uma jovem simpática, mas não é também essa. Vai passar outras e outras e outras, mas eu sei que aquela será aquela que fizer todos esses itens que nós estamos aqui orando. E eu acho tão interessante aqui, achei interessante, porque a Bíblia fala assim, aqui no versículo 15: e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, ou antes que ele acabasse de orar, ele estava orando. A gente tem que entender uma coisa, irmão, quando é um negócio de Deus, tem coisa que, pastor, não sei o que acontece. Já fiz vigília de oração, campanha de oração, não tem igreja aqui em Rio Claro que eu já não fui pedir oração. Eu peço oração para tudo quanto é gente, pastor, líder, missionário, presbítero, diácono, evangelista. Eu já pedi oração para Deus e o mundo, como os outros. Até agora não aconteceu nada na minha vida. Mas quando o Senhor estabelece, quando estamos dentro da vontade, na direção, na unção,
quando Abraão disse: agora é o tempo certo. Por que ele disse agora é o tempo certo? Porque Deus mostrou para ele aquilo. O Senhor estabeleceu: agora é o tempo, agora é a hora, agora é o momento. Mas como que ele sabia que agora era o momento? Porque ele era amigo de Deus, ele estava sempre com o Senhor. Quando o Senhor fala: vai porque agora é a hora, vai porque agora é o momento, vai porque agora é o tempo. Aí diz aqui o texto, ele está orando, e antes que ele acabasse de orar, ainda estava ele falando com o Senhor, e ele já olhou uma jovem formosa, bonita, uma das moças mais bonitas vinha vindo com o seu cântaro em direção do poço. Ele só olhou e falou: será essa, Senhor? Eu vou aguardar. Mas a moça já chegou, tirou a água e ela foi voltando. Ele disse: pode me dar um pouco da sua água? Ela disse: pois não. Deitou a água na mão dele, ele lavou a mão e bebeu aquela água. Ela disse assim: não se preocupe, porque eu também darei a água para os seus camelos. E ela foi tirando, e foi colocando a água, e tirando, e colocando, tirando, e colocando naqueles coxos ali. Camelo bebe água, e punha lá: camelo bebe, bebe, bebe. E ela tirava a água quanto for preciso. Sabe, irmãos, Deus está em busca daqueles que têm a água para dar. Deus está em busca daqueles que têm a água, representa o Espírito Santo. Eu vou querer alguém que tenha água, ou seja, alguém que tenha o Espírito do Senhor, que tenha o temor do Senhor, que tenha a graça do Senhor, que tenha a misericórdia do Senhor, aquele que está movido pelo Espírito de Deus. E quando ela começa a tirar água para aqueles camelos, e ele foi, e olha só, se você ler o resto aqui do texto, ele vai dizer assim, deixa eu ver aqui, versículo 19, capítulo 24, versículo 19, e acabando ela de falar, de lhe dar de beber, disse: tirarei também a água para os teus camelos, até que acabem de beber, né? Até que matem a sua sede. E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar a água, e tirou para todos os camelos, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ele não falou nada, ele ficou só olhando e admirando. Que obra, como o Senhor Deus é bom. Eu sei que a minha jornada aqui não foi em vão. Eu tinha medo que não alcançasse, que não chegasse a realizar o desejo, a vontade do meu Senhor. Mas eu sei que o meu Deus, o Deus do meu Senhor Abraão, ele foi comigo nessa viagem e prosperou e me abençoou. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de seu pai lugar para nós pousarmos? Ele tirou, a hora que aquela moça, a gente tem que entender uma coisa, ela não teve preguiça, e ela foi uma moça bem generosa naquilo que fazia, porque o que ela fez o seu melhor, e ela sabia da responsabilidade de matar sede de camelo, mas ela disse: eu vou tirar a água e vou encher essas pias de água até que os camelos parem de beber.
E ela ia até o poço, tirava, voltava, enchia a pia, voltava, enchia, tirava a água, ia até o poço, quantas vezes forem necessárias. A hora que os camelos pararam de beber água, imagine aquela moça cansada, derramando suor, banhada de suor. Alguém pode falar assim: o que será que essa moça ganhou, hein? O que será que essa moça ganhou? Veio aqui para pegar um cântaro de água e levar para sua casa, agora está toda aí cansada, com as pernas doendo, está toda suada, está banhada de suor, de tanto que ela trabalhou, e trabalhou para gente estranha, que ela nem sabe quem é. Só que teve uma coisa, a hora que ela disse assim: meu Senhor, os camelos já beberam água e pararam de beber, eles já mataram a sua sede. Muito bem. Ele abriu a sua bolsa, tirou um colar de ouro e colocou, cheio de pedras, colocou no seu pescoço. Também tirou pulseiras valiosas e colocou uma em cada sua mão. Sabe, as coisas que Deus prepara são coisas que o nosso olho nunca viu, e as coisas que nunca chegaram ao nosso pensamento. Aquela moça, ela não sabia que aquele dia ela não somente ia ganhar um colar, 2 pulseiras, mas tinha mais. Naqueles camelos que ela deu a água e matou a sede, traziam bagagens de roupas caríssimas, traziam presentes, traziam joias, traziam ouro, traziam pedras preciosas, traziam perfumes, traziam coisas caríssimas. Não somente isso, presente para essa moça, mas o dote valioso que seria para o seu pai, para que tomasse ela em casamento. E diz a palavra aqui ainda diz assim, ela disse assim, ele disse: será que na casa do seu pai não tem pouso para nós? Para mim, para os meus homens que estão comigo? Não tem lá lugar para a gente deixar os camelos para que eles também se alimentem? E ela disse: eu sou filha. Quem é você? Filha de quem? Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor. Enquanto ela estava falando: olha, vem, porque na casa do meu pai tem lugar para vocês pousarem, descansarem, se alimentarem, tem lugar para os seus camelos ficarem, tem lugar para os seus camelos se alimentarem, tem um conforto. Meu pai é um homem generoso, um homem bondoso, e ele vai acolher vocês, ele vai dar o melhor que nós temos para vocês. Enquanto ela falava aquilo, aquele homem se ajoelhou e começou a adorar o Senhor. Sabe, nós temos que aprender uma coisa: quando a gente vê, a gente tem que ter olhos, visão, para ver quando Deus opera na nossa vida. Nós temos que ver, porque às vezes Deus nos dá livramento, Deus nos dá bênção, e nós nem sequer damos graça. A palavra de Deus fala assim, para nós entrarmos na presença do Senhor com ações de graças. Quantas vezes o Senhor já te deu livramento, quantas vezes o Senhor curou, quantas vezes o Senhor libertou, e quantas coisas o Senhor te fez, abençoou, prosperou a sua vida, e você não deu a glória a Ele, você não adorou a Ele, você não glorificou a Ele. Aquele homem adorou, mas sabe onde aquele homem adorou? Sabe onde ele adorou? Em praça pública. Por quê? Porque o poço era um lugar público, onde as pessoas da cidade iam tirar água. Sabe o que aquele homem fez? Se ajoelhou, se prostrou e começou a adorar o Senhor. Eu não quero nem saber se alguém vai me chamar de louco, de doido, vai chamar eu de um cara maluco. Eu não importo, mas eu estou adorando o Senhor, porque eu estou vendo o agir de Deus. Eu sei que o Senhor está aqui, que a presença do Senhor está aqui, e que o anjo do Senhor está aqui, porque o que está acontecendo não é obra minha, mas é a obra do Deus de Abraão.
o Senhor, Deus de Abraão, que enviou o seu anjo na frente para fazer essa grande obra. Eu estou vendo acontecer coisas que não é de homem, não é coisas que um homem pode realizar, mas eu estou vendo o agir de Deus, a mão de Deus e o poder de Deus nesse lugar. Nós temos que aprender uma coisa, mas a pior coisa que existe é nós não sentirmos e não sabemos que Deus está presente. Jacó passou por essa experiência. Jacó disse assim: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Imagine Deus estar num lugar e você não perceber a presença de Deus. O que aconteceu com Maria e Marta? A Bíblia fala que Jesus foi na casa de Marta e Maria, e na casa de Lázaro, e diz ali, Marta disse assim: olha, o mestre está na minha casa, e eu quero agradar o Senhor. Eu quero agradar o Senhor, eu quero fazer o melhor que eu sei fazer para agradar o mestre. E ela foi lá na cozinha, já botou lenha no fogão, acendeu o fogão e vai lá e mata isso, e mata frango, e faz isso, e faz assado, e prepara isso, e prepara aquilo, e foi fazendo um banquete, foi fazendo o melhor, que era a melhor receita que ela pegou e começou a fazer, porque é para Jesus, e para Jesus a gente tem que dar o melhor. Só que tem uma coisa, chegou uma hora que ela falou assim: olha, não estou dando conta, eu estou cansada, eu não vou conseguir fazer o que eu estou em mente de fazer. Vai passar a hora do almoço, vai chegar a hora da janta e não está pronto ainda. E Jesus estava lá na sala, e Maria estava sentada nos pés do Senhor, olhando, ouvindo cada palavra, e prostrada diante dos pés de Jesus, ouvindo Ele falar. Daqui a pouco Marta entrou na sala e falou assim: Senhor, esse almoço não vai sair hoje não. A minha irmã precisava ir lá me ajudar. Ela está sentada aqui, só ouvindo, só batendo papo aqui, só na conversa, e eu estou lá sozinha. O Senhor chama a atenção dela, fala para ela, ela não vem, fala para ela vir me ajudar. O que Jesus disse? Marta, Marta, sua irmã escolheu a melhor parte. Sua irmã escolheu a melhor parte. Que melhor parte é essa? A melhor parte, ela quer estar onde Jesus está, e ela quer estar rendida nos pés dele, e ela quer ouvir a palavra dele. Eu não quero sair desse lugar, porque a presença dele está aqui. Eu não quero sair para um lugar, agora eu vou lá, sei lá fazer o que, lavar a louça, rachar lenha, e tudo que ele está falando eu vou perder essa preciosidade, eu vou perder essas palavras. O mestre está na minha casa e eu não vou dar importância à sua presença. Olha, eu acho que hoje não é nem dia de comer, hoje é dia de jejuar, porque a presença dele está aqui. É dia de alimentar da sua palavra, é dia de sustentar com a sua presença, porque a presença dele e a palavra dele vale mais do que qualquer coisa. E eu não vou trocar isso por nada não, Marta, vai fazer sozinha, eu não vou te ajudar. Porque, e Jesus disse, sua irmã está certa, ela escolheu a melhor parte. E ela escolheu a melhor parte. Por quê? Porque Jesus, se tivesse pão e peixe para ele, era um banquete. Olha Jesus, tem pão e peixe. Ele disse, isso é banquete. Isso é banquete. Jesus não estava ali para ser servido com grandes coisas, mas pelo contrário, ele estava ali para servir a sua necessidade, para dar aquilo que você precisa. Jesus não está na sua casa para que você abençoe ele, mas para que ele te abençoe. A pessoa importante é ele, e dê importância para ele. Não tenha Jesus na sua vida, na sua casa, e sem você perceber que ele está ali, e que a presença dele, a palavra dele está falando naquele lugar. Por isso que Jesus fala 7 vezes nas cartas do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se o Espírito está dizendo na igreja, é porque ele está na igreja. Então nós temos que sentir a sua presença e ouvir a sua voz.
Não dê nada mais importante. O que pode ser mais importante do que ouvir a palavra e sentir a presença dele? Nada pode ser mais importante. Terceiro, os dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois estão andando e estão falando sobre o quê? Sobre Jesus, sobre a morte, crucificação. Nossa, você viu o que aconteceu? Eu vi. E aquela coroa de espinho, hein? E aqueles açoites. Nossa, coitado, ele sofreu demais. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta humilhação, e isso, aquilo. E eles falando. Daqui a pouco Jesus se aproxima, vem na direção deles ali, se junta a eles e começa a caminhar lado a lado com eles. E Jesus chega e entra no assunto e fala assim: o que vocês estão falando aí? Tu não sabe do que está acontecendo aqui? És peregrino, está andando por essas terras e não sabe dos acontecimentos de Jesus que foi morto, crucificado, coroa de espinho, etc. E foram falando. E Jesus andando com eles, só ouvindo o que eles diziam. E de repente, quando chegaram na porta da casa deles, falaram assim: olha, senhor, o senhor é peregrino aqui, está escuro, o senhor vai viajar agora, por que o senhor não entra na nossa casa? Come pão com a gente, deita na cama, dorme, amanhã você levanta e segue seu caminho. Ele disse: eu vou aceitar o seu convite. E quando entraram, sentaram na mesa. Quando sentaram na mesa, aquele homem que estava com eles pegou o pão, levantou e começou a dar graça, começou a adorar o Pai e glorificar o Pai. Eles começaram um a olhar para o outro, falando assim: peraí, eu conheço esse homem, peraí, eu conheço alguém que fazia a mesma coisa que ele, eu conheço alguém que dava graça como ele, que clamava ao Pai, adorava o Pai como ele, que tinha intimidade de chamar Deus de Pai. Ei, peraí, eu conheço esse homem. Desapareceu. Peraí, quando esse homem falava, o seu coração não ardia, todo esse caminho, ardia o seu coração, o meu ardia, o meu também ardia. Então era ele, era o Senhor Jesus. Mas ter Jesus e não perceber a sua presença, as palavras dele ardem o nosso coração e nós não podemos saber que ele está aqui. E aquele homem começou a adorar o Senhor, dizendo assim: ele está nesse lugar, e eu não quero nem saber, eu vou prostrar, eu vou adorar, eu vou glorificar o nome desse Deus de Abraão, porque o Deus de Abraão é Senhor, é poderoso e é digno de ser louvado, é digno de ser adorado, é digno de ser glorificado. Aqui versículo 35, já estou encerrando. O Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido. Ele está falando de Abraão agora, falando para o pai da moça. Então veio a casa, aquele varão veio a casa, versículo 32, desataram os camelos, deram palha, etc. Tal. Depois o 32, depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ela disse: fala. Ninguém vai comer aqui sem que eu fale primeiro. Então disse: eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu Senhor, 35, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, servos, servas, camelos, jumentas. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou a meu Senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Versículo 40. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho, da minha família e da casa do meu pai. Veja só, o Senhor em cuja presença tenho andado.
Abraão disse isso. O meu Senhor disse que o Deus em cuja presença ele tem andado, enviaria o seu anjo. E o anjo do Senhor estaria comigo e faria prosperar a minha viagem. E aqui diz o versículo 45: e antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro. Ele está dizendo, eu estava falando com Deus, e antes que eu acabasse de falar, o Senhor respondeu a minha oração. Antes que eu acabasse de orar. Sabe, tem gente que está cansado de orar, e tem gente que não consegue nem acabar a oração. Quando nós estamos na direção de Deus, na vontade de Deus, andando na presença de Deus, eu tenho certeza que você vai orar, e antes que você acabe de orar, o Senhor já terá respondido a sua oração. A gente tem que estar nesse plano de Deus, nesse ponto. A gente tem que chegar nessa posição. Nós vamos orar, e antes que você termine de orar, o Senhor já deu resposta. A bênção já chegou até você. Por quê? Porque você está em sintonia com Deus. E a coisa mais interessante, que Rebeca consente em casar. E ela disse: eu irei com você. Espera aí, essa moça não sabe quem ele é, não sabe como ele é, ela está disposta, mas por que essa disposição? Por que está havendo o Espírito de Deus, a glória do Senhor está movendo sobre ela? Ela é a escolhida, ela é a preparada, ela é aquela que o Senhor estabeleceu, ela é aquela que o Senhor ordenou. E ela disse: meu pai, eu vou fazer minhas malas, eu estou indo embora, eu não vejo a hora de encontrar com este meu Senhor chamado Isaac e me casar com ele. Antes de nós encerrarmos e orarmos, olha o que diz o versículo 62. Ora, Isaac vinha do caminho, quando ele leva a moça embora. E diz aqui, 61, e Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Foi embora. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E o 63 diz: Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Olha lá, Isaac foi orar, e quando Isaac vai, Isaac está orando, eu sei que o meu pai mandou o seu servo buscar uma esposa para mim, e eu estou muito feliz, porque o meu pai disse: o anjo do Senhor, o Deus que eu ando em sua presença, irá na tua frente e vai preparar a esposa do meu filho Isaac. Agora, você acha que Deus vai preparar o pior? Você acha que Deus vai lá e buscar a pior? Você acha que Deus, a obra que Deus vai fazer para aquele que ama, que anda na sua presença e clama ao Senhor, e vai o anjo na frente e vai fazer o pior? Se a palavra diz que as melhores coisas estão reservadas para aqueles que amam a Deus, o Senhor preparou o que tinha de melhor. E diz aqui, ele foi orar, e a hora que ele vinha vindo, ele olhou os camelos que vinham à distância. Ele foi orar, e quando ele termina de orar, a resposta, ele vem vindo da oração, clamou ao Senhor, e de repente ele levanta os olhos, os camelos vêm vindo à distância. Ele falou: a resposta já chegou. Ah, irmão, quem está na presença de Deus, quando ora, Deus responde. Quem ora, clama a mim, pede, porque aquele que pede, recebe. E quando a gente pede, e o Senhor está na nossa vida, a gente pede e recebe mesmo. E aqui está assim, ó. Escuta só essa. Rebeca também levantou os olhos.
E viu Isaque e lançou-se do camelo e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é? Na hora, os olhos dela se alegrou. Ela disse: peraí, quem é aquele moço? Quem é esse moço que vem vindo no campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu Senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Ai, irmãos, que resposta, que bênção, que o Senhor prepara é o melhor. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque o Senhor já preparou o que tem de melhor. Quantos creem nisso? Então vamos colocar em pé e vamos orar. Irmãos, toma posse, porque nós vamos orar. Antes que nós acabarmos de orar, o Senhor já vai responder aquilo que você tem necessidade. Vamos estar na sintonia dEle, no querer dEle, na vontade dEle, no propósito dEle. Antes que nós terminarmos de orar, a resposta do Senhor estará na sua vida. Feche os seus olhos. Levante a sua voz agora e fale com Deus. E eu profetizo sobre a sua vida, que antes que você termine essa oração, o Senhor já vai ter respondido a sua oração. Porque assim o Senhor fez com a vida daquele servo, e também o Senhor fez na vida de Isaque, e assim o Senhor também fará na sua vida e na minha e na vida de todo aquele que nele crê. Então levante a sua voz agora e clame ao Senhor, e invoque o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó, do Deus de Israel, do meu e do seu Deus. Invoque o nome dele. Senhor meu Deus, ó Pai amado, quantas pessoas precisam da tua misericórdia, quantos lares estão aqui, Senhor, clamando, quantos corações clamam, quantas pessoas têm os seus desejos, as suas necessidades de serem supridas, quantas pessoas sofrem, doentes, quantas pessoas estão, Senhor, oprimidas, fracas, cansadas. Oh meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo, meu Pai. E eu creio, Senhor, que antes de nós terminarmos esta oração, antes que os nossos lábios terminem de clamar ao Senhor, o Senhor já vai ter respondido e atendido a nossa oração. Eu creio nisso, Senhor. Oh meu Pai, estende as tuas mãos agora e abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa o casamento, abençoa, Senhor, o lar, abençoa, Senhor, aquele que está desempregado, abençoa, Senhor, aquele que está necessitado. Meu Deus, traz a resposta, traz um milagre na vida deste homem, na vida desta mulher. Meu Deus, aquele que está doente, talvez, Senhor, para a medicina, para a ciência, já não há mais recurso, já não tem mais saída, já não tem mais solução, mas, Senhor, eu creio que antes que esta oração termine, esta pessoa estará curada. Antes que essa oração termine, este lar estará liberto, esta vida, Senhor, estará livre desses vícios, livre deste espírito maldito que está destruindo esta vida, que está trazendo maldição, que está trazendo a morte, que está trazendo a dor, a tristeza, o choro, o sofrimento, em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença, e não queremos de forma alguma, Senhor, oh meu Deus, o Senhor está presente, e nós não percebemos a Tua presença, e nós não percebemos que o Senhor está conosco. Ah, não queremos fazer essa oração, o Senhor está aqui, eu não sabia, não conseguimos identificar a presença dEle, não conseguimos sentir a presença dEle, não percebemos a presença dEle.
Mas, Senhor, queremos sentir a Tua unção, queremos sentir o Teu poder, queremos sentir a Tua misericórdia, queremos sentir a Tua glória. Senhor, traz resposta a esta oração, traz resposta a este homem, a esta mulher que clama pelo Teu nome.